Bom, se você já me assistiu, você deve saber que o meu objetivo com esses vídeos é lançar sementes de reflexão para que a gente possa sempre reanalisar a maneira como a gente interpreta a realidade. Até porque eu parto do princípio de que nenhum de nós tem acesso à verdade tal como ela é, mas a gente está sempre tentando interpretar essa realidade a partir dos nossos 5 sentidos e a partir também desse arcabouço cultural em que todos nós estamos mergulhados e que dá para a gente certos referenciais a respeito do que a realidade seja e do que ela significa. No entanto, esse arcabouço, apesar dele ser importante, necessário e ajudar a gente a entender um pouco melhor o que as coisas são e ter um chão também intelectual onde a gente possa pisar, ele tem seus limites, ele tem falhas e é justamente por causa disso que a gente deve constantemente questioná-lo, porque ele é sempre produzido por humanos e todos os humanos têm limites, são falhos e a sua época também, cada época tem seus limites. À medida que os tempos avançam, a gente vai tendo muito mais ferramentas para lidar com novos problemas que a gente mesmo cria ou que a própria realidade apresenta para a gente. Só o fato da gente entender a realidade já é um grande desafio que todas as épocas têm. E eu vim hoje aqui fazer uma reflexão a respeito de um tema que eu considero de extrema importância humana, principalmente porque isso passa despercebido por muita gente e quem de fato se deu conta disso, uns tiveram um pouco de empatia e aí talvez um pouco de compaixão pelas vítimas. Agora existem muitas pessoas que talvez estejam celebrando isso. Eu estou falando do massacre que aconteceu lá em Manaus, lá na prisão de Manaus, no presídio lá em Manaus, em que 57 presos foram assassinados, dos modos mais brutais possíveis. E eu queria falar sobre esse tema porque tem muito a ver com o tipo de sociedade que a gente construiu aqui no Brasil. A maioria de nós nem entende o que está acontecendo, por que isso está acontecendo lá. Eu vi inclusive jornalistas dizendo assim, que não sabem o porquê daquilo está acontecendo, estão explicando uma explicação do Estado, uma fala oficial. Mas as respostas estão dadas aí, as respostas não estão simplesmente na mídia, né? Um simples repórter não é a área de estudo dele talvez, então não tem obrigação nenhuma de saber disso. No entanto, existe uma forma de entender o que está acontecendo, que levou a isso tudo, e essa é uma questão humana, porque, antes de tudo, são 57 seres humanos que foram massacrados dentro de um sistema prisional sob custódia do Estado, ou seja, o governo brasileiro estava custodiando aqueles indivíduos, supostamente para reintegrá-los à sociedade, e o resultado disso é que 57 deles foram massacrados. E o pior é que isso não é uma novidade. Isso vem acontecendo já há algum tempo, algumas décadas, aqui no Brasil, e já se sabe os porquês e como evitar, mas isso não é evitado. Em primeiro lugar, principalmente porque aquelas pessoas não são vistas como gente, elas são vistas como escória, como lixo, né? Então, se eles, obviamente, tiveram crimes, cometeram crimes, escolheram fazer isso, eles devem estar lá, eles devem estar encarcerados. Essa visão simplista da realidade não explica nada, em primeiro lugar, só atende às expectativas de quem quer acreditar nisso, de quem não quer pensar a respeito do sofrimento do outro, talvez para não sofrer junto, né? Ou talvez porque realmente não considera o outro como gente. Acha que a partir do momento que ele virou bandido, ele não merece mais estar vivo. Quem somos nós para julgar quem deve viver e quem deve morrer? Nem o assassino, obviamente, que tira a vida de alguém deve realizar isso. Quanto mais nós, né, que nos acreditamos cidadãos de bem, devemos julgar quem deve morrer ou quem deve viver. Então eu queria fazer uma reflexão sobre alguns pontos desse fato, que eu anotei aqui, para a gente poder analisar um pouco e entender um pouco do que está acontecendo de fato. Em primeiro lugar, surgimento do PCC. Existe um livro muito interessante chamado A Guerra, que foi escrito por um jornalista e uma socióloga
que buscam entender essa lógica da violência aqui no Brasil. E o PCC está intimamente ligado a isso. Como surge o PCC? Ele surge como uma reação aos maus tratos que os presos viviam dentro das cadeias. Então eles queriam, obviamente, ter voz dentro do sistema criminal lá de São Paulo. Então, por causa do massacre lá do Carandiru, que aconteceu por causa de uma rebelião também, no sistema prisional lá em São Paulo, soldados entraram e mataram, fuzilaram 111 presos. Então eles se viram como reféns, de fato, cobaias na mão do Estado. Os policiais que estavam ali para custodiá-los estavam assassinando eles. E isso foi aceito tanto pela população quanto pelo próprio Estado. E existe na mentalidade do povo a ideia de que essas pessoas devem ser mortas. Orlando Zacconi, no livro dele, Acionistas do Nada, chama essas pessoas de matáveis, porque na mentalidade do povo, ou de boa parte do povo, daquelas pessoas que acham que bandido bom é bandido morto, acreditam que essas pessoas são as pessoas matáveis, elas podem ser mortas. E essa ideia não é nova, porque Dostoiévski já tratou disso em 1866, no livro mais famoso dele, Crime e Castigo, em que ele argumenta que um dos seus, o mais importante personagem, na verdade, chamado Raskolnikov, ele escreve um artigo dizendo que existiam seres ordinários e seres extraordinários, e que os seres extraordinários podem e poderiam e sempre vão poder dispor da vida dos seres ordinários para alcançar os seus objetivos. Isso é extremamente polêmico. Ele escreve isso, o personagem dele escreve isso de forma muito polêmica. E o Dostoiévski assume essa ideia para fazer uma crítica muito severa a essa ideia. Tanto que no final do livro, o próprio escritor dessa ideia e que desenvolveu essa ideia se arrepende disso e volta-se para uma vida de amor, porque ele vê que nisso existe vida de fato, e não nesse olho por olho e dente por dente, nessa lógica de uns podem usar os outros porque uns são superiores a outros. Então a ideia de que alguns devem ser mortos ou podem ser mortos e outros não, é uma ideia fascista, seríssima, anticristã inclusive, porque o próprio Jesus foi condenado pelos religiosos por andar com as prostitutas, com os ladrões, com os corruptos, porque para essas pessoas ele pregava, e o coração dessas pessoas de fato se arrependia, diferente dos religiosos que acreditavam que estavam sempre certos, e que inclusive a pedido deles é que Jesus foi morto. Então, como eu estava dizendo, o PCC surge justamente por causa do massacre lá no Carandiru, e esse massacre leva os presos a se organizarem para evitarem outros massacres. Ninguém quer ser massacrado, né? Então, justamente por conta disso, eles se organizaram. E aí eles passam a ser muito mais do que isso. Com o tempo, eles se organizam e se tornam um suporte para o mundo do crime. Então, se você quer assaltar um banco, se você quer planejar uma ação criminosa mais bem organizada, o PCC te dá toda a logística, o suporte para que você possa realizar esse crime. Então, ele é uma empresa. E mais, é uma empresa muito bem organizada, com foco no lucro e com foco cada vez mais, onde é possível, na paz e não na guerra. Porque a paz rende mais dinheiro do que a guerra. No entanto, em certos momentos, como esse que a gente está assistindo, que são os momentos de domínio do PCC, aumento do seu território, e aí são momentos de guerra, são momentos de massacre, e a gente viu isso ao longo dos últimos anos, como eu tinha dito. Então, o primeiro ponto é que ele surge como uma reação à força descomunal e brutal que o Estado mostra para com os presos. As prisões, então, se tornam universidades do crime. Muita gente finge que não sabe, né? Mas as prisões são grandes universidades do crime. O PCC usa as prisões como meios de ganhar e treinar mais soldados para o crime. Então, as pessoas que entram lá, ao invés de serem ressocializadas e voltarem para a sociedade honestamente, na verdade elas aprendem a ser criminosos. Não sei se vocês sabem disso de um certo modo, mas essa guerra que a gente vê,
essas várias matanças que ocorrem de vez em quando nos presídios, é justamente isso. Pode ter certeza que lá em Manaus o PCC não tinha o domínio completo, mas que provavelmente agora ele tem. Essa guerra foi justamente para dizer quem é que manda naquele ambiente. E o PCC hoje é uma organização internacional. Eles já estão nos vários países ao redor do Brasil que produzem a droga e revendem essa droga. Eles trazem essa droga, revendem aqui dentro e revendem lá para a Europa. Então eles são uma organização internacional, têm intenções econômicas e políticas aqui dentro do Brasil. Então as pessoas não veem isso como algo sério de fato, e o jornalismo trata isso como um retardado que não sabe o que está acontecendo, mas isso já vem acontecendo há algumas décadas. Além disso, qual a solução que o nosso governo vê? Os outros governos também, tá? Mas esse governo especificamente que levanta essa bandeira. O que o governo traz como solução? Diminuir verbas para a educação e aumentar a quantidade de prisões. Em outras palavras, nós estamos transformando a população brasileira em criminosa, porque quem está indo para os presídios são os pobres, são os negros, esses são os encarcerados e são a maioria da população. E nós estamos aprisionando cada vez mais esses indivíduos por cada vez menos, e eles ficam lá por tempo indeterminado de maneira injusta, sendo massacrados. E aí, obviamente, qualquer ser humano em sã consciência vai se unir a uma facção que lhes dá o mínimo de proteção contra esse sistema que só os massacra. Qualquer um de nós faria a mesma coisa, faria o mesmo pacto para não ser massacrado. Então, nós temos um governo cego, e não só esse governo, governos anteriores também não deram solução nenhuma para isso, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal, não deram solução para isso. Então, hoje a gente se vê, obviamente, diante dessa realidade. Um governo que corta a verba de educação e quer construir mais prisões, mais universidades do crime para a população pobre. Agora, eu não estou aqui só para fazer crítica, mas também para plantar semente de reflexão. Qual a solução? Qual a possível solução para isso? A partir da própria lógica de Jesus, do amai-vos uns aos outros, a solução, em primeiro lugar, tratar os presos como pessoas. Eles são gente como nós. Eles não são melhores do que nós, eles não são piores do que nós, mas eles estão lá por mil motivos. Não vamos simplificar a coisa. Tem um problema histórico, tem um problema individual, tem um problema de escolha. Mas o que a gente quer? Qual a solução que a gente quer? Eliminar essas pessoas ou encarcerar essas pessoas indefinidamente? Ou a gente quer dar uma chance como seres humanos para que eles se resolvam como indivíduos, se melhorem como pessoas, que é o objetivo de qualquer ser humano? Segundo lugar, ouvir as demandas dessas pessoas. Na maioria das demandas que os presos têm são demandas justas. Eles só não querem ser massacrados dentro de um lugar que não é mais uma prisão, é um inferno. Aquilo é um inferno. Então, em segundo lugar, ouvir as demandas deles e trocar o punitivismo pela ressocialização. Em outras palavras, massacrar pessoas não resolve o problema, nem deles e nem o nosso. Foi o que Jesus disse: olho por olho, dente por dente, não resolve o problema de ninguém. Quando Jesus disse amai-vos uns aos outros, ele está apontando uma solução para os nossos problemas. Ele não está falando de um amai-vos uns aos outros romântico. É dar uma segunda chance de maneira real e consistente, para que essas pessoas tenham a oportunidade de serem melhores, de olhar para si e querer ser diferente. E como que a gente pode mudar isso? Mudando a nossa mentalidade, dialogando com as pessoas, ajudando elas a enxergarem os presos também como pessoas, e não apenas a olhar uma estatística de 57 mortos e achar que matou pouco, que devia ter morrido mais vagabundo. Tem muita gente que pensa assim. Eles eram nossos irmãos, filhos de Deus, assim como você, que se acredita cidadão de bem, mas eles eram também filhos de Deus, criados pelo mesmo Deus e amados com o mesmo amor que vocês são amados por Deus. Daqui a pouco eu volto com outra semente de reflexão.